E aí, pessoal, muito bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, bem-vindos todos vocês, você irmão católico, evangélico, jovem de 10 até o jovem de 100, sejam todos bem-vindos aqui, onde hoje vamos fazer a meditação, vamos fazer a reflexão do nosso evangelho do dia. E para começar esse dia, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você sabia que é o Espírito Santo que te guia? Muitas das vezes você não sabe o que pedir, porque não sabe mesmo. Porque quando a gente fecha os nossos olhinhos assim, e a gente entra e se conecta com o nosso coração, muitas das vezes a gente não consegue entender tudo o que está se passando lá dentro. Bom dia, Fábio. Bom dia, Adriana. A gente não consegue entender o que está passando lá dentro. E só quem sabe o que está passando lá dentro e o que de verdade a gente precisa é o Espírito Santo. E por isso que hoje o nosso dia vai começar com a leitura de Romanos 8, do 26 ao 30. Então, vamos à leitura. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa leitura aqui em Romanos nos mostra que quem deve nos guiar é o Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que devemos orar, não sabemos o que convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, o que a gente não sabe pedir, o que não se traduz em palavras, a oração que não chega no Senhor é porque não foi conduzida pelo Espírito, porque é o Espírito que vai levar a nossa oração para o Senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. A gente não consegue saber, a gente não consegue entender os planos de Deus para a nossa vida. O Evangelho de hoje vai falar muito sobre isso, o quanto que, de fato, a gente vai estar patinando na nossa vida sem a orientação de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. E pode ser que a gente fique tão preso em tentar resolver a nossa vida, patinando aqui nessa terra, que uma hora essa porta vai fechar, os nossos olhinhos vão ser fechados. Eu tenho certeza que se eu te perguntar aqui, ninguém vai ter dúvida que um dia o nosso destino vai ser um cemitério municipal. Bom dia, Brenda. O nosso destino final, né, dessa carne, da carne física aqui, ó, ossos, músculos, cabelo. O nosso destino final é um cemitério municipal, mais cedo ou mais tarde. Eu sinto te dizer isso. E é o destino de todo mundo que você conhece. Todo mundo que a gente está vendo aqui. Seja o do Trump, seja a Virgínia, seja quem for. O destino final, galera, mais cedo ou mais tarde, vai ser um cemitério municipal ou um particular. Todo mundo que você conhece. Pensa aí, todo mundo que você conhece vai chegar mais cedo ou mais tarde, é o destino dessa matéria física aqui. Mas tem uma alma, um espírito, que é o que você deve conservar,
que você deve viver para preservar. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui, esse corpinho que está falando com vocês, essa voz, boca, todos os órgãos que estão aqui funcionando para vir aqui falar para vocês, eles têm um destino. E o destino desse corpo, quando ele foi criado, é para ser o corpinho físico de onde habita o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te move, que te fez acordar de manhã, já foi ao banheiro, já bebeu água, já abriu os olhos, já pegou o celular, já viu o TikTok, já abriu o Instagram. Esse corpo que a gente tem hoje, esse corpo físico, ele está aqui para abrigar um espírito. E o Senhor hoje no Evangelho, que a gente vai ler daqui a pouco junto, ele vai te perguntar: o que você fez com esse corpo, com essa vida que eu te dei? E pode ser que, dependendo do que você tenha feito, o Senhor daqui a pouco, quando seus olhinhos se fecharem, no dia final, ele vai falar que ele não te conhece. E aí não vai ter mais jeito. E aqui, que a gente possa, assim, saber que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas se você está longe de Deus, como que você vai saber qual que é o seu propósito, filho de Deus? Não vai. Então, poxa, Ju, você sempre soube isso, né? Nasceu assim, um belo dia, acordou e estava tudo pronto? Claro que não. A partir principalmente das dificuldades, dos desafios que o Senhor foi colocando, eu fui percebendo, e obviamente isso é uma construção, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E eu percebi que não adiantava eu fazer mais nada nessa vida longe do propósito de Deus. Sabe por quê? Se for trabalhar para ganhar dinheiro, o dinheiro no mundo é infinito. Quer dizer, é finito, mas ele é abundante demais, é muita coisa. Então, não adianta se trabalhar para ganhar dinheiro, se meu objetivo fosse carreira, por exemplo, carreira por dinheiro, porque esse dinheiro eu não vou conseguir ter todo o dinheiro do mundo para mim. Então, a gente já ia cair num ponto de frustração. Se fosse fama, você sempre vai estar se comparando com alguém, você não vai conseguir ser o mais famoso do mundo por todo o tempo do mundo, né? Quem é aí do TikTok sabe. A galera fica feliz, ganha alguns minutos de fama e essa fama se esvai. Então, tudo que vocês pensarem do mundo, por mais que você se esforce muito para ter o que o mundo te dá, e ter ele em quantidade, ter ele ser o mais bem-sucedido, ser o mais famoso, ser o mais bonito, beleza também, ser o que for desse mundo, nada vai te preencher por completo, porque você sempre vai estar competindo, sempre vai ter alguém ali do teu lado que vai ter mais. E você vai viver naquela de buscar cenoura, numa plena insatisfação. E a tua vida vai passar. E aí o que eu percebi, que a vida só faz sentido, e a gente só é preenchido de verdade quando a gente vive de acordo com o seu propósito. Quando a gente vive na paz do Senhor. Então, a questão aqui é a paz de Deus. É só ela que vai te preencher por completo. E aí você não compete com mais ninguém. É só a paz de Deus que te preenche. Estar em conexão com o Senhor, poder viver a vontade dEle, estar na presença do Senhor, é só você e Ele. E aprender a viver e ser feliz na presença do Senhor é o que de verdade preenche a tua vida. Ali não tem competição, é só você e Ele. E outra coisa, se a gente quer ir para o céu, como que a gente não vai começar a construir o nosso relacionamento com o Senhor hoje? Então a gente precisa conhecer esse que a gente fala que quer passar a eternidade lá. E só existe um caminho. Ou você vai passar a sua eternidade no céu ou no inferno. Se você quer o céu, você tem que começar a viver o céu hoje. Você tem que começar a se aproximar do Senhor hoje. Senão vai acontecer o que a gente vai ver no Evangelho. Eu não te conheço. E aqui, o Senhor nos diz que, além disso, aos que Ele predestinou, a esses também os chamou. E aos que Ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E que assim nós possamos atender esse chamado do Senhor, pedir ao Espírito Santo para nos guiar, nos iluminar, para que possamos entender qual é esse propósito do Senhor para a minha vida, para a tua vida. Porque vivendo em conformidade com o propósito do Senhor, não tem mais competição,
não tem mais trapaça, não tem mais traição, não tem mais nada. A gente vai viver em harmonia com o Senhor. E para fazer esse pedido, a gente precisa da luz do Espírito Santo. E vamos ao evangelho de hoje, que é o evangelho de Lucas 12, do 22 ao 30, que é o evangelho da porta estreita. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. A porta estreita. E ele percorria as cidades e aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão no reino de Deus. E eis que há muitos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, dando continuidade, à leitura de Romanos, o Senhor nos chama a entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E hoje eu te pergunto aqui, se você parar para pensar em como foi a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus, gente, Jesus não teve sossego desde quando o anjo anunciou a Maria que ela ia estar grávida. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui chegando, Brendo, Neide, nosso querido veterinário, Marilza, Sabrina, Brendo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui fazendo a reflexão do evangelho do dia. E a porta estreita. E se a gente parar para pensar, se a gente quer uma vida de felicidade, de tranquilidade nesse mundo, meu irmão, não é com Jesus que você vai andar. E se não é com Jesus, é com o demônio. Só tem dois caminhos. Porque o que acontece? Jesus não teve sossego desde quando ele foi anunciado ao anjo Gabriel que Maria estava grávida. Quando ele anunciou, Maria já saiu correndo para a casa de Isabel, porque a Isabel era mais velha e estava grávida, ela foi para ajudar a prima dela. Depois Jesus nasce, vão matar todos os primogênitos do Egito. E essa foi uma dor que Maria carregou a vida dela inteira, porque imagina só, por conta do filho dela, todas as criancinhas abaixo de 2 anos foram mortas. Então, Jesus foge, imagina só. José e Maria, super jovens, saem correndo pelo deserto afora para salvar Jesus, para levá-lo, para tirá-lo daquela região, para ele poder ir para o Egito para ser salvo. Depois, já passou, volta para lá, volta de novo. Depois Jesus passa a sua adolescência ali escondido, uma vida de muita pobreza. José era marceneiro, Maria cuidava da casa. Então, cresce numa vida de muita simplicidade. Depois Jesus começa a pregar. É perseguido todos os dias. Depois Jesus vai para o deserto. Quando vai para o deserto, para se preparar, é tentado pelo demônio. Depois que ele é tentado, ele escolhe lá, tinha seus 12 discípulos, e escolhe, como a gente viu ontem, um dos seus discípulos, Judas, aqueles que ele escolheu com tanto amor e carinho, dando a liberdade para Judas. Ele sabia o que ia acontecer, mas continua escolhendo Judas, como continua nos escolhendo, mesmo sabendo da nossa incapacidade e pequenez, continua escolhendo, dando uma nova chance. Vai lá, Judas trai ele.
Jesus é crucificado, morto numa cruz. Quando tá lá na cruz, mas nem na cruz Jesus teve sossego. Meu Deus, Jesus está morrendo. Geralmente as pessoas levavam 3 horas, 3 dias para morrer numa morte de crucificação, porque eles eram crucificados, que já era muito terrível, mas eram crucificados. Jesus foi absurdamente flagelado. Ele teve uma crise de hipovolemia. Todo o sangue dele escorreu em 3 horas. Jesus morreu em apenas 3 horas, de tanto sofrimento, de tanto quanto ele foi açoitado. Então ele morreu em 3 horas só. E aí, quando ele estava lá morrendo na cruz, ainda começa 2 ladrões discutirem do lado dele e falando que, ainda zombando dele, falando para ele descer da cruz, se ele era famoso, se ele era o filho de Deus. E Jesus ali ainda tem que juntar força na cruz, quando já eram seus minutos finais. Ele tem que juntar forças para falar que o ladrão estava perdoado, que naquele dia mesmo ele encontraria no céu, quando o bom ladrão reconheceu que ele estava ali por motivos próprios como um ladrão. Mas Jesus era o Filho de Deus, era um homem inocente, não merecia estar ali, mas por amor a nós, Jesus fez isso. Mas Jesus não teve sossego desde quando ele foi anunciado até o seu último suspiro na cruz. Lembra só, Jesus, quando teve sede, deram um vinagre para Jesus. Imagina só, gente, misericórdia. Então, isso tudo é para te dizer que quando Jesus fala aqui, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, é porque para viver na presença do Senhor, e eu te peço novamente para baixar aí, pega no ChatGPT, pega na tua Bíblia, os 10 mandamentos. A gente precisa viver os 10 mandamentos. E é isso que o Senhor pede. Viver os 10 mandamentos já é viver super uma porta estreita. E não é simples, não é fácil. Então, se você queria uma vida de felicidade, uma vida plena, feliz, não é do Senhor. Porque viver de acordo com a vontade de Deus é uma vida de dificuldades, é uma vida de desafio todo dia. Todo dia vai ter uma aprovação diferente. Todos os dias. Ou vai ser no trabalho, ou vai ser na família, ou vai ser uma luta interna. Porque o demônio está aí como um leão rodeando ao nosso derredor. E é o Senhor Jesus Cristo que nos protege, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o teu anjo da guarda que te protege, é São Miguel Arcanjo que te guarda. É Nossa Senhora que intercede por nós. Mas se era uma vida de facilidade que você queria, não é a vida com Jesus Cristo. E nesse dia, nós pedimos assim, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos mostrar, porque se essa vida está muito fácil, tem alguma coisa errada que provavelmente você não está vendo. Que o Espírito Santo assim possa te iluminar, para que você possa viver uma vida em plenitude com o Senhor, para quando a porta fechar, Ele possa abrir. E a gente possa estar um dia junto com Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Que assim Ele possa ter misericórdia, porque não vai ser por nossa vontade, nem por nossas ações, mas pela plena misericórdia do Senhor que seremos salvos, que Ele nos guie no nosso caminho, oriente as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E vamos assim pedir ao nosso anjo da guarda para nos guardar nesse dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Que o Senhor possa estar guardando e abençoando o teu dia. Fique na paz, na proteção do Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, pegar os 10 mandamentos e vamos colocar em prática todo dia. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.